Olá, seguindo a nossa parte de modelos genéticos, na aula anterior à suspensão, a nossa conceituação foi sobre quais são as etapas de vida do animal, né? A etapa pré-natal, a etapa da primeira fase juvenil, depois uma fase de crescimento e depois uma fase reprodutiva e, por último, uma fase final de aposentadoria que muitos dos animais de produção não experimentam, né? Hoje a gente vai definir quais são relativamente a cada uma das etapas, quais são os modelos específicos que a gente pode adotar, né? Quais são os efeitos que a gente pode colocar dentro da modelagem, sem falar muito na parte matemática ainda, né? Mas isso vai servir como introdutório do que pode ser direcionado para que a gente faça a análise estatística. Então, a primeira noção que vocês têm que ter, né, é que o ambiente que um animal experimenta em sua vida é geralmente muito difícil de se monitorar em detalhes, né? Isso vai se tornando mais fácil no dia de hoje à medida em que a gente tem o desenvolvimento de sensores, tem o desenvolvimento de equipamentos que podem, por vídeo monitoramento, verificar a movimentação dos animais, verificar padrões como de temperatura, de pressão, de movimentação de gases e tudo mais dentro de uma instalação. Mas, de maneira geral, ainda é muito difícil de monitorar os fatores não genéticos dentro de uma propriedade. Mas os componentes que um animal divide com os outros durante seu desenvolvimento podem influenciar todos os animais de maneira similar. Então, o modelo mais genérico, o modo mais genérico de incluir essas influências é o que a gente chama de efeito de ambiente comum, certo? E esse efeito de ambiente comum, ele é normalmente observado em espécies hiperprolíficas, ou seja, espécies que têm mais de um descendente por ninhada. Então, a gente vai tirar os grandes animais dessa jogada, né? Os bovinos, bubalinos, equinos, né? E vai considerar animais como aves, suínos, cães, coelhos, ratos, etc. Peixes também. Então, dentro dessa modelagem, a gente tem que todos os animais nascidos numa mesma época vão ter um grupo de fatores ambientais comuns a ele, certo? Parte deles vindo da influência materna e parte deles vindo do ambiente físico, né? Os fatores meteorológicos, né, climatológicos que estão em sua volta, os fatores microbiológicos, né, a questão de doenças circulando, entre outros fatores que a gente pode denominar aqui, ou fatores até mesmo alheios à nossa compreensão. E a importância do ambiente comum, que estes animais dividiram de maneira similar o mesmo ambiente intrauterino, a mesma composição de leite, a mesma produção de leite e mesmo cuidado materno. Então, isso faz com que eles tenham uma similaridade, certo? Então, se eles foram criados da mesma maneira, existe uma similaridade no fenótipo, o ambiente, né? Então, a gente tem a divisão de que o fenótipo é o genótipo mais o efeito de ambiente. Se esse ambiente que está em comum entre eles não tiver grande variação, quer dizer que o fenótipo tende a ser mais homogêneo, certo? Claro que depende também da genética, mas é um fator que influencia na homogeneidade do grupo de animais. Então, um efeito de ambiente comum, por definição, é um efeito ambiental para o animal que está sofrendo, né, que é compartilhado com outros durante o desenvolvimento do animal. E logo é esperado ter a mesma influência no desenvolvimento de todos os animais que compartilham um ambiente comum. A qualidade do ambiente pode ter consequências irreversíveis se ocorrido durante
o desenvolvimento, né? Então, a gente pode pegar, por exemplo, na fase juvenil de um animal, como um pintinho, por exemplo, se ele tiver uma restrição alimentar severa, né, ele pode levar à morte. Mas se não levar à morte, ele vai levar a um baixo estímulo do trato gastrointestinal para desenvolvimento e crescimento desse trato gastrointestinal. Diferentemente de um animal que não sofre esse jejum, né, a presença do alimento, a presença dos metabólitos que são formados na presença do alimento, dos ácidos formados pelos micro-organismos e tudo mais, favorecem o crescimento do trato gastrointestinal, favorecem a questão da manutenção da temperatura do animal, entre outros fatores, né? Então, se a gente tiver que um grupo sofreu restrição alimentar, o seu desenvolvimento vai ser prejudicado. Enquanto que o outro grupo que não sofreu essa restrição, ele também ele não vai ter o desenvolvimento igual àquele que sofreu o jejum, ele vai ser um desenvolvimento melhor. E outra característica também, outro fator ambiental que a gente pode considerar a temperatura, né? Animais com temperatura estresse por calor excessivo, eles vão se alimentar menos e vão se desenvolver menos. Os outros em uma zona termoneutra, né, em que está sob seu conforto térmico, eles vão se alimentar normalmente e vão ter um desempenho melhor. O efeito de ambiente comum pode afetar a variação dos fenótipos observados, como a gente tinha comentado um pouquinho anteriormente, né? Se o ambiente for homogêneo para todos os animais, né, igualzinho, a gente vai ter uma similaridade, para melhor ou para pior, dependendo de que tipo de efeito ambiental que a gente tem. Não necessariamente um ambiente está sendo compartilhado no momento da medição. Por exemplo, idade é o primeiro ciclo estral influenciado pelo ambiente compartilhado de ninhada. Existe esse efeito, né? Então, não necessariamente são características medidas na fase juvenil, na fase perto do pós-natal, né, dos primeiros dias de vida do animal, que vão ser afetadas. Existe um efeito cumulativo durante a vida, né? Outro exemplo aqui é peso ou abate influenciado pelo tanque compartilhado enquanto juvenil. Então, esse primeiro desenvolvimento do peixe também afeta o seu peso ao abate. Incluir o efeito de ambiente comum nos permite estimar a herdabilidade de maneira mais acurada. A gente vai ter uma aula de herdabilidade daqui a pouco, né, em algumas aulas depois, se não me engano, 2 aulas depois, e isso vai se tornar mais claro. Mas, de maneira geral, a herdabilidade é considerada como a fração da variação fenotípica, né, da variação das características dos indivíduos, que é devido a efeito genético. Então, se a gente tem mais efeitos ambientais que favorecem ou desfavorecem os indivíduos, isso pode ser confundido com a genética, principalmente pelo fato de que animais que nascem da mesma ninhada, né, da mesma leitegada, do mesmo grupo, né, eles tendem a ser similares porque são parentes, né? E se são parentes, eles compartilham genes em comum. Sendo assim, existem 2 fatores para semelhança entre os indivíduos. Existe o fator genético e o fator do ambiente comum. E aí, como é que a gente faz para separar isso? Através de modelagem estatística. A gente tem que colocar os 2 efeitos. A gente tem que informar que existem animais que são parentes e são criados juntos, e existem animais que são parentes e são criados separados. Então, por exemplo, uma leitegada, nós podemos ter uma leitegada de irmãos completos, em que os primos deles, né, filhos de outro casal de suínos, né, estão em outra leitegada. E, dessa maneira, esse fator de similaridade genética é computado, mas para os primos deles vai ter outro efeito de ambiente comum. Então, tendo em conta o efeito de ambiente comum, podemos retirá-lo dos dados e distribuirmos a nossa variação fenotípica em variância genotípica, variância de efeito comum e variância residual, o resto, o resíduo.
E a proporção da variância total que é devida ao ambiente comum é denominada de C², ou C2, como preferir. Certo? Então, a gente tem aqui algumas herdabilidades medidas sem levar em conta o ambiente comum e herdabilidades levando em conta o ambiente comum. Vejam que existe uma mudança, uma reconfiguração, muito frequentemente diminuição da herdabilidade por causa da inclusão do efeito comum. Por que essa herdabilidade diminui? Bom, o fator é bem lógico, certo? Quando a gente calcula a herdabilidade, a gente leva em conta o quão semelhantes são os animais e como isso afeta na característica, certo? E quando a gente não coloca no modelo o efeito de ambiente comum, essa semelhança é atribuída totalmente à genética e não ao modo de criação. E quanto maior for o efeito de ambiente comum, vocês vejam aqui que maior será a diferença entre a herdabilidade sem o efeito comum e a herdabilidade com o efeito comum, certo? A implicação prática aqui é que a gente acabaria selecionando animais por serem da mesma família, né? Por serem do mesmo ambiente, mesmo esses animais não tendo o devido mérito necessário, ok? Uma segunda caracterização que nós temos aqui, um segundo efeito, é um efeito que está considerado dentro do efeito de ambiente comum, é o efeito materno, né? Então, o efeito materno é um caso específico do ambiente comum. Ou seja, quando a gente fala do efeito do ambiente comum, a gente falou dos efeitos ocasionados pela mãe, que a gente denomina de efeito materno, e dos efeitos localizados devido à questão do ambiente físico, das instalações, da questão climatológica e da questão de doenças, por exemplo. Esses últimos, eles não são devido à mãe, eles são devido a, efetivamente, a presença do patógeno, a má configuração, a boa configuração das instalações, entre outros, né? Então, o efeito materno é definido pela mãe. Ele começa antes do nascimento e continua enquanto a mãe influenciar o desenvolvimento da cria. E em casos de partos múltiplos, como ninhadas, o efeito materno pode ser parte importante do efeito de ambiente comum. Como fator complicador, temos que o efeito materno tem tanto origens ambientais como origens de fatores genéticos. Logo, a gente tem uma pequena confusão aqui. Para o animal, para o filho que está dentro de uma ninhada, este efeito é ambiental, porque ele não depende da genética do filho, certo? Mas para a mãe que gera este efeito, ele tem origem na genética da mãe, porque a genética da mãe vai dar maior produção de leite, maior capacidade uterina, maior passagem de anticorpos, ou maior defensividade para proteger os filhotes, né? E também dos fatores ambientais que ocorrem sobre a mãe. Por exemplo, se a mãe estiver desnutrida, né, com um desbalanço, né, essa descompensação da parte de nutrientes, ela vai gerar pouco leite, ela vai repassar poucos anticorpos, vai gerar um leite de mais baixa qualidade, o que pode prejudicar, né, o desenvolvimento. Apesar de, para o filhote, isso ser apenas um efeito ambiental. Então, o efeito materno é definido como o efeito do ambiente criado pela mãe no desenvolvimento da progênie. É importante notar que o efeito materno faz parte do objetivo de melhoramento de várias espécies, incluindo bovinos de corte e pesos de bovinos.
Então, se você pensa, por exemplo, em peso à desmama em bovinos, tanto também em ovinos e caprinos criados para corte, né? Para coelhos e para suínos também, mas em bovinos, que a gente não considera aqui como espécie hiperprolífica, né? Que só tem um descendente na média, a gente vai ter que essa questão do ambiente materno vai influenciar muito. Então, até uma fase de desenvolvimento, do crescimento do bezerro, ele recebe quase que apenas leite para o seu desenvolvimento, para o seu crescimento. Né? Ele não pasteja. Então, nessa fase de desmama, a gente vai ter que a maior parte da vida do animal ele se alimentou exclusivamente de leite. Pode ser que antes do final da desmama ele tenha contato com forragem, né? Seja feno, seja um pastejo, seja até uma alimentação por creep feeding, né? Mas a maior parte do desenvolvimento dele foi devido à mãe. Então é óbvio que animais que possam ter a mesma genética vão ter desempenhos diferentes se eles forem colocados em mães diferentes, certo? Então é muito importante a questão do estudo do efeito materno.